Pode parecer meio confuso, mas deixa eu te explicar rapidamente como funciona e você vai entender. Imagina que você é um grande fundo de investimento. Você vai no Japão, você pega emprestado 1 bilhão de ienes. A taxa de juros que você vai pagar é zero, ou seja, não vai ser nada do seu bolso. Você vai pegar esse 1 bilhão de ienes e você vai converter em dólar. Na cotação, vamos dizer, de 150 ienes por dólar. Então você tem agora 6,6 milhões de dólares. Então você vai comprar 6 milhões de dólares em títulos do Tesouro Americano que pagam 5% ao ano. Daqui a um ano, os seus 6,6 milhões de dólares se tornaram 7 milhões de dólares. Você converte de volta para ienes, paga de volta o 1 bilhão que você pegou emprestado e fica com um lucro. E nesse caso, foi um lucro de quase 400 mil dólares sem fazer absolutamente nada. E detalhe, se a taxa de câmbio não ficou estável e o iene se desvalorizou no meio do caminho, e ele realmente vem se desvalorizando todo ano desde 2012, aí você lucra ainda mais. Porque quando você vai pagar o empréstimo de volta, você precisa comprar ienes e você vai fazer isso com menos dólares. Então vai sobrar mais dinheiro no seu bolso. É um negócio tão louco que parece bom demais para ser verdade. E não foram alguns investidores que fizeram isso. Foram milhares. Fundos de pensão japoneses, companhias de seguro, bancos, hedge funds do mundo inteiro. Existem estimativas de alguns analistas que dizem que o Yen Carry Trade, que é esse glitch que eu acabei de explicar, movimenta mais de 20 trilhões de dólares. Pra você ter uma ideia, isso é maior do que o PIB da China. É uma das maiores operações financeiras da história da humanidade. Só que todo esse dinheiro fluindo do Japão para outros países teve consequências enormes. Primeiro, isso ajudou a manter os juros baixos nos Estados Unidos, porque tinha tanta demanda por títulos americanos que o governo não precisava oferecer juros muito altos. Segundo, ajudou a inflar os preços de vários ativos, como ações, imóveis e até mesmo Bitcoin, que todo esse dinheiro barato estava procurando retorno em algum lugar. Então imagina que você pode pegar dinheiro emprestado a custo zero e comprar Bitcoin. Então se você acha que o Bitcoin vai se valorizar mais que o iene, e de fato foi o que aconteceu, é um free money. E terceiro, ajudou a financiar a dívida americana. Basicamente, trilhões de ienes baratos sendo convertidos em dólares e usados para comprar títulos do Tesouro Americano foi o que aconteceu. E aí o Japão virou o maior credor dos Estados Unidos. Mas tem um problema gigantesco nessa história. O carry trade só funciona se duas coisas acontecerem. Primeiro, os juros no Japão precisam continuar próximos de zero. E segundo, o iene precisa continuar fraco em relação ao dólar, ou pelo menos estável. Se qualquer uma dessas duas coisas mudar, o carry trade desmorona e trilhões de dólares precisam ser rapidamente retirados do mercado. E sim, o dólar ainda continua muito forte em relação ao iene japonês. Em 2012, um dólar comprava 70 ienes e hoje compra mais 150. Então a moeda japonesa continua fraca. Só que no dia 31 de julho de 2024, o Banco do Japão se reuniu para decidir sobre a política monetária. E pela primeira vez em décadas, eles decidiram subir os juros de 0 para 0,25. E parece pouco, mas para um país que tinha juros negativos até pouco tempo atrás, isso é um terremoto. E o presidente do Banco do Japão deu a entender que mais aumentos estavam por vir. Então a moeda japonesa começou a se fortalecer rapidamente e em questão de dias foi de 130 ienes por dólar para 140 ienes por dólar. Uma variação de mais de 10% em menos de uma semana. E isso é devastador para o carry trade. Porque lembra, você pegou emprestado quando era 160 ienes por dólar, agora você precisa devolver quando está 140. Significa então que você precisa de muito mais dólares do que você esperava para comprar os ienes necessários e pagar o empréstimo. De repente, então, você não está mais tendo lucro, você está tendo prejuízo. Então o que os investidores fizeram? Eles correram para desfazer as posições, venderam títulos americanos, venderam ações, venderam tudo para conseguir dólares, converter em ienes e pegar os empréstimos antes que o prejuízo ficasse ainda maior. E quando trilhões de dólares são retirados do mercado ao mesmo tempo, o que acontece? Os preços desabam. No dia 5 de agosto de 2024, uma segunda-feira que ficou conhecida como Black Monday, aconteceu uma completa carnificina nas bolsas do mundo todo. O índice Nikkei do Japão caiu 12% no único dia, a pior queda desde o estouro da bolha lá no final da década de 90. A Nasdaq nos Estados Unidos caiu 10%, o S&P 500 caiu 8%, o Bitcoin despencou 23% numa semana, de 65 mil dólares para 50 mil, foi um pânico puro. E o mais assustador é que isso aconteceu por causa de um aumento de juros de apenas 0,25% no Japão. Imagina o que acontece se os juros no Japão subirem 1%, ou se subirem 2%. O Banco do Japão ficou com medo. Eles viram o estrago que causaram. Então eles pausaram o aumento de corte de juros e deram sinais de que não subiriam os juros tão rápido assim. Pelo menos por um certo tempo isso deu certo. Os mercados se acalmaram, a volatilidade diminuiu, todo mundo deu uma respirada, aliviado, mas o problema fundamental ele não foi resolvido. O Japão continua com uma dívida gigantesca. A inflação no Japão está acima da meta do Banco Central e o Banco do Japão não pode manter os juros em zero para sempre se a inflação está alta. Então eles estavam presos. E se mantivessem os juros baixos, a inflação continuaria corroendo o poder de compra da população. Mas, se subissem os juros, eles corriam o risco de causar outro crash nos mercados. E aí chegou janeiro
janeiro de 2025. O Banco do Japão decidiu que não tinha mais escolha. Eles precisavam agir. No dia 24 de janeiro de 2025, o Banco do Japão anunciou um novo aumento, de 0,25 para 0,5. Era a taxa de juros mais alta do Japão em 17 anos. A mensagem estava dada, era muito clara. A era dos juros zero no Japão tinha acabado oficialmente. E o mercado entendeu perfeitamente o que isso significava. Mais carry trades sendo desfeitos. E tem um detalhe crucial aqui. Não é nada concreto no mercado, mas existem estimativas que durante o Black Monday de agosto de 2024, quando o Bitcoin e a Bolsa Americana despencaram, só metade do carry trade foi desfeito. Isso significa que ainda existem por volta de 10 trilhões de dólares em posições alavancadas e que dependem de juros japoneses baixos. E agora, com os juros subindo de novo e com sinais claros de que vão continuar subindo, esses trilhões vão precisar ser desfeitos também. A diferença é que dessa vez todo mundo sabe o que vem pela frente. E quando todo mundo sabe que um crash está vindo, todo mundo tenta sair ao mesmo tempo. E foi exatamente por isso que em dezembro de 2025, quando os títulos japoneses de 40 anos bateram 3,7%, os mercados globais entraram em alerta vermelho. Porque não era mais uma questão de se o carry trade vai desmoronar completamente. Era uma questão de quando. E agora, conforme os juros no Japão sobem, uma coisa interessante está começando a acontecer. Como eu disse, o Japão é o maior detentor de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. São mais de $1 trilhão. E durante décadas, isso foi ótimo para os Estados Unidos, porque o governo americano precisa de alguém para comprar a sua dívida e o Japão estava sempre lá comprando trilhões. Isso ajudava a manter os juros americanos baixos, porque tinha tanta demanda por títulos que o governo não precisava oferecer juros mais altos. Só que agora, os investidores institucionais japoneses, fundos de pensão, seguradoras, banco, estão começando a se perguntar: por que eu deveria manter dinheiro nos Estados Unidos ganhando 4%, quando eu posso trazer de volta para o Japão e ganhar 3,7% sem risco cambial? E é por isso que alguns investidores acreditam que vai acontecer uma repatriação de capital. Os japoneses vão começar a trazer o dinheiro de volta para casa, vão vender os títulos americanos que tem, ou pelo menos não vão comprar novos quando os antigos vencerem. E se 1,2 trilhão de dólares saem do mercado de títulos americanos, o que acontece? A oferta de título da dívida do Tesouro aumenta e a demanda diminui. Os preços caem, os juros sobem para compensar, então os Estados Unidos vão ter que oferecer juros mais altos para atrair novos compradores para os seus títulos. E juros mais altos significam custos maiores para o governo americano. Lembrando que os Estados Unidos já gastam $1 trilhão por ano só com os juros da dívida. E se a taxa voltar a subir por lá, isso adicionaria centenas de bilhões de dólares a mais em custos para o governo americano. E de onde que vem esse dinheiro?